Pessoal, chegamos no momento da nossa revisão, onde, caso você não tenha obtido uma nota boa durante a avaliação, chegou o momento da nossa revisão. Agora, caso você tenha obtido uma boa nota e mesmo assim queira participar da revisão, vamos lá então. Eu sou o professor Luciano e juntos iremos trabalhar essa aula de revisão. Então, nós vamos trabalhar as seguintes aulas: revisão de recuperação da unidade 1, vamos trabalhar a aula Modernidade e Filosofia Moderna, vamos trabalhar o Iluminismo Filosófico, vamos trabalhar também Ciência, Tecnologia e Valores na História da Filosofia e a aula sobre Linguagem, Pensamento e Cultura. Então, dentro dessa temática que iremos abordar. Modernidade e Filosofia Moderna. Essa foi a aula 2.1. Vimos que o homem moderno, o indivíduo e senhor da natureza, com o final da Idade Média, há uma retomada do humanismo. No terreno da reflexão ética, esse fato orientou a uma nova percepção moral, centrada dentro da autonomia humana. O humanismo renascentista acentua o papel da experiência, olha só, o humanismo renascentista, atuando o papel da experiência e da razão, busca conhecer o mundo natural. Já, por sua vez, dentro desse contexto, o antropocentrismo moderno, ao fazer o homem senhor da natureza, ele subjuga as outras formas de vida ao senhorio humano. Ao nos referirmos à sociedade moderna como uma sociedade antropocêntrica, estamos dizendo que sua razão é uma razão técnico-científica e instrumental, na qual os outros seres estão colocados a serviço do homem. Então, diante disso, o homem é o senhor da natureza, senhor que deve reinar e subjugar a si as outras coisas. Então, dentro desse conceito do conhecimento, os filósofos antigos e medievais, eles ocuparam-se do problema do ser, perguntando: isto que existe, o que é? Isso dentro de uma visão antiga e uma visão medieval. No entanto, eles não tinham questionado a capacidade humana de conhecer, até que, na Idade Moderna, voltaram-se para a teoria do conhecimento. Na modernidade, o problema não estava em saber se as coisas são, mas se nós podemos conhecer essas coisas. Então surgem os seguintes questionamentos: o que é possível conhecer? Qual é o critério de certeza para saber se há adequação entre pensamento e o objeto? Aqui, quando a gente fala pensamento, a relação entre sujeito e o objeto. Então, das questões epistemológicas relativas ao conhecimento, derivou a ênfase que marcaria a filosofia daí por diante. As soluções apresentadas para esse problema deram origem a duas correntes filosóficas, o racionalismo e o empirismo. Racionalismo engloba as doutrinas que enfatizam o predomínio do papel da razão no processo do conhecimento, e na modernidade destacam-se como racionalistas Spinoza, Leibniz e Descartes. Então, para os racionalistas, existe o predomínio da razão no processo do conhecimento. Já o empirismo enfatiza o papel da experiência sensível no processo do conhecimento. Tendência é essa apresentada por Francis Bacon, John Locke, David Hume e George Berkeley. O empirismo inglês, rapidamente sobre Francis Bacon e o método experimental. Então, Francis Bacon pertencia a uma família da nobreza. Depois de concluir seus estudos em Cambridge, iniciou em 1577 sua carreira política, através da qual conquistaria os mais altos e importantes postos do reino britânico.
E de acordo com o espírito da nova tendência moderna, ou seja, a nova ciência moderna, Francis Bacon aspirava a um saber instrumental. A contribuição dele para a história do pensamento filosófico foram duas: o seu método experimental, que faz uso do método indutivo, e também sua reflexão crítica chamada a teoria dos ídolos, e com relação àquilo que pode comprometer o progresso do conhecimento. Então vamos lá para a hora de recuperar. Surgiu alguma dúvida? Vamos verificar então? Olha só, questão 1. A primeira ideia examinada por Descartes depois do cogito, ou seja, do pensar, é a ideia sobre um ser determinado. Com isso, indaga-se: esse determinado ser existe de fato? Uma das provas da existência deste determinado ser é assim formulada: o pensamento desse objeto, um determinado ser, é a ideia de um ser perfeito. Se é um ser perfeito, deve ter a perfeição da existência. Caso contrário, lhe faltaria algo para ser perfeito. Portanto, se ele é perfeito, este ser existe. Perante o enunciado acima, que sofreu algumas adequações, que envolve o cogito de Descartes, quem é este ser determinado por Descartes? Então, respondeu correto quem optou pela alternativa B, Deus. Deus é este ser perfeito. Então, vamos lá para a aula 3.1, o iluminismo filosófico. Então, conhecendo o iluminismo, trata-se do otimismo em reorganizar o mundo por meio das luzes da razão. Os pensadores iluministas procuraram exaltar e defender, entre outros valores, a ideia de liberdade, a ideia de igualdade entre as pessoas e a tolerância entre as distintas religiões por formas de pensamento e também o direito à propriedade privada. E os principais pensadores do iluminismo? Temos aqui Voltaire, Locke, Rousseau, Montesquieu, Denis Diderot, Adam Smith, Baruch Spinoza, David Hume e Immanuel Kant. A razão na cultura iluminista. O iluminismo é uma filosofia otimista que se empenha em trabalhar pelo progresso. E na base deste progresso espiritual, material e político, os iluministas podem o uso crítico e construtivo da razão. A influência dos iluministas na economia, vamos ver então. A mecanização da história alterou definitivamente o panorama socioeconômico. Mecanização da indústria. Na política, os movimentos burgueses se opunham ao poder absoluto dos reis, o absolutismo. E na religião temos o deísmo, uma doutrina fundada na religião natural e que admite a existência de Deus. Então, vamos ver agora o iluminismo em Voltaire e Kant. O filósofo Voltaire pensava que o triunfo da razão e da alta cultura era necessário para a libertação do homem. E o homem, para ele, estava preso à ignorância, à falta de educação e à ditadura de valores impostos pelas instituições religiosas. O pensamento de Voltaire está centrado em três conceitos essenciais: o conceito de tolerância, de superstição e o conceito de liberdade de pensamento. Kant, por sua vez, voltou seu interesse para a questão da legitimidade do conhecimento. Segundo ele, qual é o verdadeiro valor do conhecimento e o que é de fato o conhecimento? Então, com isso, ele explicou que o conhecimento é constituído de algo que recebemos da experiência a posteriori, ou seja, aquilo que vem de fora, e de algo que já existe em nós mesmos, que é o conhecimento a priori, ou seja, a priori que
já está em nós desde nosso nascimento. Agora vamos para a hora de recuperar. Surgiu alguma dúvida ainda? Vamos verificar então. Questão 2. Movimento filosófico que se desenvolveu praticamente na França, Alemanha e Inglaterra do século XVIII, caracterizando-se pela defesa da ciência e da racionalidade crítica contra a fé, a superstição e o dogma religioso. Na verdade, esse movimento é muito mais do que um movimento filosófico, tendo uma dimensão literária, artística e política. No plano político, defende as liberdades individuais e os direitos dos cidadãos contra o autoritarismo e, além disso, o abuso do poder. Seus seguidores consideravam que o homem poderia se emancipar através da razão e do saber, ao qual todos deveriam ter acesso. A leitura do trecho nos permite identificar características de qual movimento filosófico ocorrido no século XVIII. Movimento filosófico, artístico e literário. Então, que movimento foi esse? O iluminismo, pessoal. Então, vamos agora para a aula 4.1, Ciência, Tecnologia e Valores, contexto geral. Ciência, do latim, significa conhecimento. Ciência é o pensamento que investiga os fenômenos da natureza e cria conhecimento sobre ela. Qual o objetivo da ciência? Conhecer. Conhecer para tornar o mundo compreensível. E temos aqui o método científico. Temos a enunciação do problema, temos os testes experimentais, temos a formulação de hipóteses e, por fim, a conclusão, ok? Partindo do método científico. Vamos ver sobre a ciência na história. Vimos que o conhecimento científico é uma conquista recente, datando cerca de 400 anos atrás. Na Grécia Antiga, ciência e filosofia achavam-se vinculadas ainda. Elas vieram a se separar apenas no século XVII, com a Revolução Científica. Vimos também sobre o conhecimento da geometria e da medicina, que até então, antes dos gregos, eram somente um conhecimento prático. Vamos ver agora a ciência na Grécia Antiga, a partir de Tales de Mileto e Pitágoras de Samos. Segundo Tales, ele era matemático, astrônomo e filósofo. Ele desenvolveu a geometria de forma teórica. Ele mediu a altura da pirâmide e foi capaz de prever um eclipse solar. Pitágoras de Samos foi matemático e filósofo. Segundo ele, o número é o princípio e a harmonia da natureza. Ele criou vários teoremas, que vocês estudam muito na matemática, o teorema de Pitágoras. Vamos agora para a ciência na Grécia Antiga, analisando o pensamento de Platão e Aristóteles. Platão foi matemático e filósofo, elaborou a teoria do mundo das ideias, valorizou a razão em relação aos sentidos, e ele queria elevar o conhecimento da doxa, da opinião, até a episteme, que do grego significa conhecimento, e isso através do campo da matemática. Aristóteles foi discípulo de Platão, mas ele recusa a teoria do seu mestre. No campo da física, ele aborda questões sobre o movimento, que é a potência, que busca o estado de repouso, que é o ato. No campo da biologia, ele faz inúmeras descobertas, e no campo da astronomia, ele segue a teoria do pensamento chamada geocentrismo. Pessoal, hora de recuperar agora. Vamos lá então. Para Platão, a razão tem dificuldades em atingir o verdadeiro conhecimento por causa da deformação que os sentidos inevitavelmente provocam. Nessa perspectiva, qual era o propósito de Platão? Elevar o conhecimento da simples opinião, a doxa, até a ciência, episteme, ou seja, elevar o conhecimento ao conhecimento do ser verdadeiro. E agora vamos para a aula 6.1, linguagem, pensamento e cultura. Temos o seguinte, conceito de linguagem. A linguagem é um instrumento que nos permite pensar e comunicar o pensamento,
estabelecer diálogos com os nossos semelhantes. Além disso, ela é a expressão do pensamento pela palavra, pela escrita ou por meio de sinais. Toda linguagem é um sistema de signos. E o signo, ele está no lugar do objeto, e se o substitui, ele se torna uma representação do objeto. Os filósofos e a linguagem. Aristóteles, segundo Aristóteles, o humano é um ser de linguagem. Para Hobbes, ele diz que a linguagem foi a mais importante das criações humanas. Segundo ele, ainda diz que o uso da linguagem consiste em passar o discurso mental para um discurso verbal. E Rosenstock diz que a linguagem é um verdadeiro milagre na vida do homem. Agora vamos ver as funções da linguagem. Jacobson, ele propôs o estudo de 6 funções da linguagem, que são a função referencial, a função expressiva, a função conotativa, a função fática, a função metalinguística e a função poética. Além disso, além das funções da linguagem, temos os tipos de linguagem: linguagem formal, linguagem informal, linguagem verbal e a linguagem não verbal. Significado de cultura. A cultura é um conjunto dos hábitos sociais e religiosos, das manifestações intelectuais e artísticas. A cultura ela é definida como conjunto organizado dos vários modos de vida de uma sociedade, isso segundo Hegel. Linguagem e cultura. A linguagem, segundo Heidegger e Gadamer, é o solo da cultura. E de acordo com Giovanni Reale, a cultura é sempre inconclusa no mundo dos objetos do conhecimento e a linguagem é a sua expressão comunicativa. Certinho? Pessoal, hora de recuperar. Ficaram ainda com dúvidas? Vamos verificar então. Imagina-se que dentro da sua escola, o professor pede para os alunos fazerem grupos de 3 ou 4 pessoas, dando a seguinte atividade. Vocês irão promover interação, discussões, permitindo comunicar o pensamento, estabelecer diálogos com os colegas do grupo, falando sobre a vida de cada um e o que cada um faz. Com isso, o diálogo realizado pelos estudantes caracteriza-se como sendo uma forma de quê? Respondeu correto quem optou pela alternativa C, linguagem. Pessoal, então temos aqui as nossas referências e agora vocês vão para a avaliação. Qualquer dúvida, estamos aqui para solucionar essas dúvidas e eu espero que vocês tenham uma ótima avaliação, ok? A gente se encontra na próxima. Tchau, tchau. Ótima avaliação a todos.